Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a relação risco-retorno e a precificação de riscos pelo mercado. Diferente do vídeo anterior, onde eu falei sobre o papel das demonstrações contábeis e como a gente pode usar elas para analisar os resultados das empresas, nesse vídeo eu não vou estar olhando tanto para dentro da empresa, eu vou estar olhando para fora, para o mercado, para a concorrência. Essa relação risco-retorno, quando você começa a investir, é como se fosse um chip que você implanta na sua cabeça e você começa a olhar tudo sob essa ótica. Você está sempre tentando correr o mínimo de risco possível e ao mesmo tempo ter o máximo de retorno. Esse pensamento te beneficia de inúmeras formas, tanto dentro quanto fora dos investimentos. Eu acho que o primeiro risco que vale a pena a gente falar é sobre o risco país. Esse é basicamente o conjunto de riscos que uma empresa ou investidor tem simplesmente por estar situada ou investindo em determinado país. Por exemplo, o risco com a troca de um governo, com a alteração de legislação, com relação a grandes flutuações na economia, uma alteração grande no desemprego ou até mesmo com relação a riscos geográficos. Uma empresa que está no Japão tem o risco de sofrer um terremoto que uma empresa no Brasil não tem. Uma empresa na Rússia ou na China, que tem governos mais totalitários, estão sujeitas a desapropriações arbitrárias que nos Estados Unidos não vai ter. O próximo risco que você precisa conhecer é o risco cambial e ele está bem conectado com o risco país. Quando você faz negócios atrelados a uma moeda específica, você corre o risco da desvalorização daquela moeda. Um ótimo exemplo disso é o real, que já se desvalorizou 40% em comparação com o dólar desde o começo do ano. Isso quer dizer que se você investiu numa empresa no começo do ano e ela teve uma valorização de 40% e aquele amigo seu investiu numa empresa nos Estados Unidos e não teve nada de valorização, vocês ainda estão empatados considerando o valor do dólar. Esse risco cambial é bem relevante para as empresas que trabalham com commodities. E o que são commodities? São basicamente matérias-primas, são produtos que podem ser estocados e não estragam e têm uma qualidade mais ou menos uniforme, então você pode substituir um pelo outro sem problemas. Por exemplo, água, petróleo, plástico, café, milho, algodão, tem uma série de exemplos. Se você pegar açúcar com uma pessoa emprestado e você devolver depois um açúcar de outra marca, você não vai ter problema com isso. Agora, se você pegar um móvel, um celular ou um carro emprestado e depois devolver de outra marca, você vai ter um problema. Essa aí é a característica das commodities. O preço da maioria das commodities é dolarizado e isso tem um impacto bem grande para as empresas que trabalham com isso. Por exemplo, a Petrobras e a Vale do Rio Doce, que vendem petróleo e minério de ferro principalmente, se beneficiam com a alta do dólar. Já a M. Dias Branco, que é aquela empresa que faz as bolachas Piraquê, bolachas tortinhas da Adria, faz massa de macarrão e vários outros produtos, eles utilizam farinha de trigo e trigo como um dos seus principais insumos e esse insumo é dolarizado. Então a alta do dólar prejudica eles bastante, porque isso entra no custo deles. Se o dólar sobe, o custo deles sobe e eles têm que repassar preços e perder vendas ou segurar os preços e perder a margem de lucro deles. O próximo risco que a gente vai analisar é o risco de concorrência e eu acho que não tem empresa melhor como exemplo do que a Cielo para falar desse risco. Eu mesmo perdi alguns trocados nela na bolsa até eu entender bem o negócio e o que estava acontecendo com o mercado. Alguém que olhasse os números da Cielo nos balanços até 2017 iria dizer que ela é uma ótima empresa para se investir. Receita crescendo, lucro crescendo, participação de mercado de mais de 50%, era uma empresa controlada pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco, era difícil saber alguma coisa que pudesse dar errado. Só que, na verdade, o Itaú e o Santander já faziam parte desse mercado e estavam tentando conquistar uma fatia maior do mercado. O Banco Central foi derrubando algumas barreiras e facilitando a entrada de novos concorrentes. Depois, a PagSeguro e a Stone abriram capital e aí a concorrência veio com muita força. O resultado foi que a Cielo perdeu muito mercado, perdeu muita margem e a ação, que em 2016
chegou a passar de R$ 30, hoje está menos de R$ 3,50. Como a Cielo é uma empresa voltada só para o mercado de adquirência, ou seja, para fornecer essas maquininhas, fica muito difícil ela concorrer, por exemplo, com um Itaú e um Santander, que podem oferecer a maquininha sem ter lucro nenhum, simplesmente para conquistar o cliente e conseguir vender futuramente um seguro, uma capitalização, um crédito e ter lucro nessas operações. Então fica bem complicado para a Cielo competir. Inclusive eu acho que a tendência a médio prazo é que o Bradesco e o Banco do Brasil façam o fechamento de capital, né? É o contrário de um IPO, que eles incorporem as operações da Cielo nas deles e fechem o capital, porque fica bem difícil a Cielo continuar competindo sem diversificar os serviços deles. Próximo risco que a gente pode analisar é o risco de calote. E o melhor segmento para a gente falar sobre esse tipo de risco são os bancos. Os bancos ganham dinheiro emprestando dinheiro a juros. E, consequentemente, eles têm um grande risco de tomar um calote desses clientes. Inclusive, eles são obrigados a fazer estimativas de quanto vão perder com os calotes. Nos balanços deles, eles chamam isso de PPDD, que é Provisão para Devedores Duvidosos. Se você for analisar o risco de crédito dos brasileiros esse ano, com certeza aumentou bastante. Com essa vinda da pandemia, aumento de desemprego, desvalorização da moeda, não tem como negar que isso aconteceu. Se você for observar, a ação de todos os bancos grandes no país caiu. Apesar do endividamento ter aumentado, né, muita gente pegando crédito, esse crédito tem um nível de risco maior e o mercado precificou isso. Se você for observar, as ações dos bancos grandes caíram bastante depois da pandemia e é principalmente devido a esse aumento de risco. É uma precificação desse aumento de risco. Bom, a gente já falou sobre risco país, risco cambial, risco de concorrência, risco de calote. E o que você faz com esse monte de informação? Como é que você aplica isso nos seus investimentos, na sua empresa? Bom, em primeiro lugar, com relação aos investimentos, você tem que saber que você precisa diversificar. Você não pode investir apenas atrelado a uma moeda, principalmente ao real. Estude sobre ativos no exterior, sobre empresas americanas, sobre Bitcoin e sobre qualquer tipo de ativo que não esteja relacionado diretamente ao real. Hoje é muito fácil você abrir conta numa corretora americana, mesmo para valores baixos já vale muito a pena. Com relação aos outros riscos, você tem que se conscientizar deles, você tem que saber que tem uma infinidade deles. Tem riscos trabalhistas, riscos fiscais, riscos ambientais e você tem que aprender a ir precificando eles cada vez melhor. Por exemplo, se você tem um negócio onde você não tem garantias, grandes garantias de recebimento e você faz vendas a prazo, você não pode fazer essas vendas a prazo no mesmo valor das vendas à vista. E nem fazer uma venda a prazo para um cliente com um risco muito alto de calote no mesmo valor que você faz para um cliente de risco baixo. Senão você está precificando o seu risco de forma errada. Você tem que definir um preço base à vista para o seu produto ou serviço que é livre de risco. E aí você analisa, de acordo com o cliente e com o prazo, o quanto você vai precificar esse risco de atraso ou de calote, dependendo do caso. Conforme você for aprendendo a precificar cada risco melhor, seus resultados vão melhorar. Na semana que vem, eu quero falar sobre o funcionamento do book de ofertas na Bolsa. Quero trazer uma visão um pouquinho diferente sobre esse assunto para vocês. Então, para você não correr mais esse risco de perder o vídeo de semana que vem, se inscreve aí e ativa o sininho para você ser avisado assim que ele for publicado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.